cantar e falar da mensagem da cruz é algo que arrebata os meus sentidos, irmãos. Acho que isso é renovador, transformador. E hoje nós estamos numa série de mensagens, 10 mensagens, sobre veredas antigas, sobre a necessidade da igreja, repensar o ser igreja, porque eu tenho firme convicção que não foi bem isso que Jesus falou que seria igreja. Hoje nós vemos uma invasão de métodos apenas, de muito homem fazendo, de muita técnica ou de nenhuma. Nós temos sempre esses extremos, e a instituição serve à igreja, a igreja invisível, triunfante do Senhor. E a igreja hoje, que se encontra nas instituições evangélicas brasileiras, no contexto do Brasil, é um segmento controverso, é um segmento que precisa de reforma. Precisamos de uma reforma, talvez não nos padrões de Lutero, de pregar as 95 teses numa porta, mas de lermos novamente, talvez, as 95 e começarmos a refletir novamente. As indulgências estão invadindo as igrejas, o espírito é o mesmo, do clero, os laicos, se virando para tentar comprar a bênção de Deus, fazendo de alguma maneira esforço para que a divindade olhe para ele com amor. E hoje nós vamos pensar sobre o modelo de conversão e segurança de William Perkins. Esse homem puritano baseia toda essa teologia e esse ensinamento a partir de João 3. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, o encontro do religioso Nicodemos com a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos ler apenas os versículos 5 e 6. João 13, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Palavra essa do Senhor, dada a um homem que conhecia, tinha informações sobre Deus, tinha uma vida moral e seguia os padrões morais da época e da classe dos fariseus, que tinha então uma ênfase maior na moral. Ele faz parte desse grupo. Esse homem vai se encontrar com Jesus, procurando saber sobre a eternidade. Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai ver. E aqui no 5 e no 6 ele fala: quem não nascer do Espírito não vai entrar. Não vê e também não entra. Eu estava lendo um antropólogo cristão dizendo que no nosso país o número de conversão é muito pouco, há muito proselitismo, há muita gente andando, vagando, mudando de religião, mudando de lugares eclesiásticos, mas de conversão há muito pouco. Porque hoje a conversão, e eu preciso falar isso como introdução, no Brasil, por causa da evangelização norte-americana que chegou aqui, dos evangelistas que em grandes estádios faziam suas cruzadas, o que ficou aqui tatuado no coração do brasileiro? Que conversão é aquele momento em que o pastor faz o apelo, perguntam quem quer aceitar Jesus. Aí o povo fala: eu quero. Se você quer, você vai levantar a mão. Então esse que levanta a mão, e no segundo processo, que vem aqui à frente, repete a oração do evangelista, esse que fez esse ato, ele foi salvo. Isso foi ensinado para a gente. E durante muito tempo se pensava que isso era verdade. Só que essa verdade nunca foi verdade bíblica. Nunca foi verdade. Os apóstolos nunca fizeram apelo. Nunca pediu para ninguém levantar a mão. Nunca pediu para ninguém repetir oração. A cabeça americana é pragmática.
Eles não conseguem pensar de outra forma. É assim. Então, fizeram isso também com a questão espiritual. O que isso trouxe de resultado para o nosso país? Um sem número de gente que diz ser afastado ou um ex-convertido. Eu era e não sou mais. Eu participei da igreja, agora eu não sou mais. E um sem número de gente que continua na igreja. Continua na igreja, já entrando na mensagem, continua na igreja, mas são crentes nominais. Nominais, e Perkins vai falar isso, que o crente nominal é aquele que sabe até estar a doutrina certa, sabe até falar porque é justificado, mas ele tem uma autoestima elevada demais, ele acha que ele é bom. Ele olha para os outros e fala assim, e vai padronizando, segundo ele, ou segundo alguém também que ele acha bom, os bonzinhos e os mauzinhos. E o problema do crente nominal é que nesse que acha que é crente, ele é só nominal, ele é só verbal, porque ele foi criado na igreja, ele participou do grupo há 50 anos. Essas pessoas, você não vai ver marca de conversão profunda, de transformação. Você vai ver padrão religioso. Eles não faltam culto. Eles não deixam de dar, eles dão dízimo, eles participam das organizações, do trabalho da igreja, mas não existe o fogo do Espírito no coração dele, não existe a paixão pelo Evangelho, não existe o desejo da santificação, de melhorar. Ele consegue viver uma esquizofrenia espiritual. Ele é crente, mas ele acha que fofocar é normal, porque ele faz isso há 20 anos, sempre foi assim. E é frio, ele é calculista, ele é um crente nominal. Você é crente? Sou. Você é da onde? Eu sou lá daquela igreja lá, eu sou membro fundador. Eu participo lá há muitos anos, eu já faço parte. Do outro lado também, é uma verdade. Quando nós não temos crente nominal, nós temos crentes neuróticos, que ele vai tratar da neurose. Esse crente neurótico quem é? Esse que está na igreja, mas vive com medo de Deus. Esse é o contrário, tem uma baixa autoestima horrível. Ele acha que Deus não pode me amar. Não é possível. Esse vai ter até fervor no coração, só que esse fervor é maquiagem de medo. Ele quer fazer a obra, mas não por base no amor. Ele quer de alguma coisa pagar a salvação dele. Ele quer se garantir diante de Deus de alguma maneira. Aí ele faz, mas ao mesmo tempo que ele está fazendo para Deus, ele tem uma insegurança absurda. Quando ele tropeça, ele vai do céu ao inferno muito rápido. Ele está uma bênção domingo, na segunda-feira, ele já está em depressão profunda. Ah, meu irmão, o que aconteceu, meu irmão, com você? O que aconteceu? Você não estava bem ontem. Você não estava fervoroso ontem, mas hoje não estou mais. Eu olhei para mim e percebi que eu não estou legal, eu sou muito ruim, eu vi coisas em mim. Ele não tem segurança na salvação. E Perkins fala que viver, e ele é um dos principais do movimento puritano, e o puritanismo que era um movimento dentro da igreja da Inglaterra, e esse termo puritano, como hoje também é, quando a gente quer falar que alguém é metido a santarrão, que a gente fala? Esse é puritano. Dá uma conotação ruim para a pessoa. Não, isso é puritano. Só que ser puritano, irmãos, é um elogio. Porque o puritanismo na Inglaterra, eles brigavam porque a igreja é estatal, é do Estado, não houve a separação. Igreja-Estado na Inglaterra é estatal, é religião. A religião oficial da Inglaterra, protestantismo. Ao mesmo tempo que eles viam muito ainda as coisas do catolicismo romano dentro da igreja. O anglicanismo herda muito isso, tem todos os seus aparatos, seus símbolos, e tem sentido os símbolos. Só que na época de Perkins a coisa estava pesada demais. Ele falou assim, opa, tem coisa errada aí. E o que os puritanos brigavam? Por um país mais puro, por uma igreja mais pura, por uma sociedade mais pura. Eles brigavam pela pureza, pela santidade. Então eles lutavam contra isso. E o que eles percebiam na igreja, e o Perkins percebeu na igreja? Eu tenho um monte de crente nominal, que sabe a doutrina certa, sabe dizer por que é justificado, é pela fé, mas não vê o brilho nos olhos dessa pessoa. Essa pessoa, crê na doutrina certa, foi salvo para sempre, mas a vida dele é promíscua, a vida dele não traz as marcas que ele vai falar, de marcas visíveis da conversão. E quando ao mesmo tempo ele percebe pessoas
com medo de Deus o tempo todo, ainda com ranço do catolicismo romano, tentando pagar a conta, cumprindo o culto, frequência no culto, para ver se de alguma maneira, no culto, e por frequentar o culto, ele ia então sentir paz um dia no coração. E ele então vai começar a trabalhar, e baseado nesse texto, ele vai trabalhar, é ele que começa essa questão da conversão, como um ato, como alguma coisa profunda, e algo extraordinário que ele vai pegar, a questão do Calvino, e vai assim, não, é isso mesmo, e tem que aplicar isso na vida. Conversão como um milagre de Deus, conversão como uma transformação profunda no coração, mas ele fala, o homem participa disso, ainda que como receptor, a gente vai conseguir ver essa conversão. Eu vou falar de pontos visíveis da conversão. Então o que Pence está trabalhando, o que essa teologia traz para a gente hoje? Ele precisa refletir o seguinte, repensar de verdade. A gente precisa que os crentes nominais deixem de ser nominais e tenham uma experiência profunda de conversão e mudança de vida. Que ao mesmo tempo, aqueles que estão desesperados, neuróticos, com medo de ser abandonados por Deus, tenham uma firmeza sólida no sacrifício de Jesus na cruz. Porque sem isso, eu vou viver sempre uma vida cristã de altos e baixos, sem certeza, sem profundidade, sem crescimento. Então, o que Pence fala, resumidamente? Ele fala o seguinte, é preciso que a mensagem do Evangelho seja pregada com verdade, para que os nominais possam, diante de Deus, ficarem, então, inquietos com essa autoestima exacerbada, se achando melhor em si mesmos, que possam se humilhar diante da cruz. Ao mesmo tempo que os que estão desesperados possam dizer, como Paulo diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, essa pergunta retórica dele, se Deus é por nós, a resposta é evidente, quem será contra nós? Então a gente precisa, e a conversão faz isso, traz paz ao coração do que está perturbado, como fez na vida de Lutero, e na nossa vida. E trazer também essa perturbação no sentido de inquietação para aquilo que é verdade, o que ele vai tratar como obediência, uma nova obediência à cruz, à mensagem do Evangelho. Então, antes de entrar nos pontos que nós queremos falar como conversão, irmãos, precisamos repensar a conversão. Mateus 7 nos diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses que não vão entrar vão dizer, Senhor, nós fizemos coisas em teu nome. Nós fizemos obras extraordinárias no teu nome. Nós fizemos obras poderosas no seu nome. Expulsamos demônios, profetizamos, curamos gente. Diz, para trás de mim, maldito, eu não vos conheço. Por quê? Porque o coração nunca foi convertido ao Senhor. Então, conversão não é um melhoramento moral. Porque o crente nominal, irmãos, e pastorear, cuidar de crentes nominais e crentes religiosos é um desgaste absurdo, porque você vai ficar sempre tendo que apaziguar, sempre tendo que dar leite, dar coisa rala para gente que podia estar correndo, andando, voando em Deus. Está tendo que voltar àqueles ensinamentos básicos, como diz Hebreus, rudimentos da fé, porque não há segurança. E quando há segurança, há apatia. Nós precisamos do equilíbrio e das verdades da palavra do Senhor Jesus. Então, quando falamos de conversão, quando a gente fala de conversão, e pensa que está falando da conversão, primeira coisa, ele está dizendo assim, primeira coisa que a gente precisa entender da conversão, a segurança somente é possível, e essa segurança em Deus, na conversão, somente é possível com uma conversão genuína e verdadeira. E quando eu falo de conversão, eu falo de milagre de Deus, da ação de Deus no coração do homem, da ação de Deus soberana na vida do homem. E ele coloca uma figura como se fosse um iceberg. Os irmãos sabem que a maior parte do iceberg não está à mostra.
Aquela pedra enorme que você vê é apenas, em alguns casos, 30% só, uns 20% da pedra. Porque a base mesmo está submersa, não dá para ver. Assim deve ser a vida cristã. O que é visto deve ser resultado de uma base, de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Que só quem sabe disso é o quarto. É o que ele vai colocar como consequente a espiritualidade de João Calvino, que nós falamos semana passada. Ou seja, ele fala o seguinte, que nesse processo da conversão e nesse ato, o processo a nível de a gente discernir, mas é um ato de Deus, o que precisa acontecer? O que está por fora? Qual é o sinal da conversão? Ele primeiro enumera aqui. Primeiro, o que está visível nessa parte do iceberg, essa parte que é visível, humilhação. Primeiro, o que Deus vai fazer com a gente, né? Quando a conversão, realmente, quando Deus fala no nosso coração, a mesma coisa que o Evangelho faz, Ele humilha o seu ego. Ele tira todas as possibilidades de você se garantir por si só na salvação. Ou seja, na humilhação, o Espírito Santo, ele vai falar com os eleitos, ele vai aplicar a obra, fazendo com que você se humilhe. Fazendo que você faça a mesma oração de Isaías, a de Pedro, Daniel e todos os outros que encontraram com o Senhor. Ai de mim, ai de mim. Quando Deus se apresenta, o que acontece é essa humilhação clara. Porque o seu pecado e o meu pecado, então, é colocado à mostra. Aí você fala assim, ai de mim, eu não mereço ser salvo. Não há condições em mim mesmo para a minha própria salvação. Não há nada que me garanta diante desse Deus Santo. Hoje percebe muita alegria e pouca tristeza. Há muita exaltação ao ego. Há muita palavra que faz bem a imagem ao ego, mas pouca palavra que realmente humilha o nosso eu. Porque as palavras de Jesus continuam ecoando. Irmãos, o resumo da vida cristã: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Humilhe o seu ego. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o discipulado de Jesus. Então, como saber se de fato você é convertido, se de fato Deus falou ao teu coração, transformou o teu coração? Primeiro, Ele vai humilhar o seu ego. Ele vai tirar todas as possibilidades possíveis. Diante dele você não tem como se garantir, essa parte é de Deus. Deus vem e revela, Ele se mostra para você. E você vai falar assim, ai de mim. Você pode ser nascido e criado na igreja, nesse dia você fala, isso não me garante. Você pode ter uma vida moral exemplar, você vai falar assim, diante dessa ação de Deus, você se vê nu e fala assim, meu Deus, a minha justiça, como diz Paulo, é trapo de imundícia, não vale. Quando Deus se apresenta para Paulo caído então, Senhor, Paulo fala assim, por que você está lutando contra os grilhões? Paulo, desiste, te humilha. E ele vai falar isso, a conversão é isso. A conversão é isso. O primeiro passo é essa, é a humilhação do eu. É a humilhação do ego. É a humilhação dessa própria vontade. O indivíduo precisa ver a salvação como algo que ocorre em resultado, não como resultado de um esforço à parte. Porque a gente enxerga assim, eu vou me esforçar para ser salvo, até que Deus entra no negócio. Quando Deus entra, você esquece isso. Você só não tem outra opção, senão que Ele coloca em segundo passo, que é crer. Deus mostra quem eu sou, então eu espero rejeição de Deus, porque Ele mostrou quem eu era, ao invés disso, Ele me chama para crer na obra de Cristo. Creia. Ele chama a gente para essa questão de fé. Para essa entrega. E fé aqui, irmãos, é confiar. É um dom sobrenatural de Deus, que não vem de nós. É confiar que a obra está feita. Irmãos, grande parte de nós somos sempre tentados a desconfiar, olhando para nós mesmos, que nós temos salvação garantida em Cristo Jesus. A gente olha para a gente e fala assim, não é possível. Não é possível. Não é possível. Como é que Deus vai me amar tanto assim?
não pode ser suficiente. A gente tem essa arrogância, irmão, vai tratar a questão do orgulho, a gente quer pagar a conta no final. Mas quando a mensagem humilha o ego, e sem humilhação do ego não há conversão. Depois da humilhação você vai dar esse salto de fé. Você vai crer de fato, é um desejo simples, que Cristo seja o seu Salvador. Você vai dizer, não, eu creio, eu desisto. Eu abro mão de tentar sozinho, eu creio na obra dele. A obra faz sentido de Cristo. Deus aplica ao teu coração. E você crê naquilo único e exclusivamente, você garante nele e para a glória dele. Quando isso acontece, o que é gerado é arrependimento. Irmãos, eu estou tentando aqui, apenas de maneira didática, mas isso acontece quase que simultaneamente. Deus humilha o nosso coração, isso gera fé no nosso interior, e isso então traz o arrependimento, e é nesse ponto do arrependimento que as grandes crises acontecem. Porque arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, é profunda a convicção que o nosso pecado ofende a Deus. No arrependimento inicial, quando você sente aquela tristeza, você promete naquele momento abandonar o pecado, obedecer a Deus em todas as coisas. No dia da conversão isso acontece, ó, Senhor, eu percebo que meu pecado te ofende, faz mal a mim, faz mal a tudo, e eu não quero mais viver sobre esse jugo do pecado. E ele vai falar que o arrependimento não é só nesse momento da conversão. Ele acontece, mas agora na vida, você vai viver arrependido até a volta do Senhor. Com essa consciência constante de examinar a si mesmo e percebendo o que está errado pela luz do Evangelho, e agora salvo, sendo transformado à imagem de Cristo para a glória do Senhor Jesus. Por isso, no arrependimento o que acontece? É metanoia, essa palavra no Evangelho é mudança, é uma nova mente, não é emocional apenas, não é percepção de arrepio. Você pode ter choro ou não, mas é profunda convicção que o nosso pecado ofende. Você não dá desculpa para o pecado, você não diz, Senhor, não foi a mulher que me deste, como Adão falou, não, Senhor, eu nasci em pecado, como Davi falou, em pecado concebeu minha mãe, e eu quero mudança, tem misericórdia de mim. Quando a conversão de verdade acontece, Deus humilha o nosso ego, a fé então brota no nosso coração, o arrependimento, então a tristeza pelo pecado, e não apenas pelo pecado feito, mas pelo pecado de ser. E agora você faz uma nova promessa, de nova obediência. A lei que te causava medo, agora você quer andar na lei do Senhor, como instrumento de salvação. Então ele coloca a conversão, e o resultado da conversão, essa parte do iceberg, termina com uma nova obediência. Essa pessoa agora vai ter prazer, vai buscar seguir ao Senhor e viver na lei do Senhor. E ele continua dizendo, então primeiro, eu preciso ter segurança em Deus. E essa segurança, irmãos, só vai estar na vida daquele que de verdade se converteu ao Senhor. Desse alguém que foi objeto dessa obra soberana de Deus. A segurança deve estar, irmãos, a segurança da salvação deve estar intrínseca, enraizada na soberania de Deus e não nas nossas obras. Na primeira parte, quando ele fala essa questão da segurança na salvação e do poder do Evangelho que transforma, ele está falando dos crentes nominais. Está dizendo o seguinte, a conversão verdadeira traz humilhação. Não é possível você andar no Evangelho e ter uma autoestima doentia, um olhar a despeito de si mesmo, como alguém que tem valor em si mesmo. Nós temos valor no Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não em mim, mas nele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Segundo passo, a conversão me dá segurança. E a segurança é uma ação do Espírito Santo. Percebe, irmãos, que é Ele que começa a salvação e é Deus que termina a salvação. Salvação pertence ao Senhor. Então, na ação do Espírito Santo, Ele me dá segurança. E que segurança é essa, irmãos, que eu posso ter? Que segurança é essa? A verdadeira conversão converte a consciência. Porque a verdadeira, qual é o que é a consciência nossa? O nosso tribunal imediato. Você mentiu.
imediatamente, fração de segundo, a sua consciência fala, você mentiu. E você sabe que os mentirosos não vão herdar o reino. Logo, você está condenado. Não é isso? Se faz alguma coisa errada, a sua cabeça fala, fez errado. Você mentiu de novo, você fez o que está errado. A consciência, então, automaticamente ela fala isso. A consciência diz assim, e dá essa penalidade da lei. Você fez o que era errado, e ela vai te acusa do seu erro. Ao mesmo tempo que ela vai tentar te aliviar. A consciência caída, ela vai tentar dizer o seguinte, mas todo mundo faz. Mas você é ser humano, não é perfeito. Ela vai dar desculpa para os seus pecados. Por isso a conversão afeta também a consciência e converte a consciência. Não para te dar desculpa pelo pecado, mas para te dar segurança em Deus. Isso é uma ação do Espírito. Você faz errado e ela te acusa mesmo. A primeira parte é divina. Fala o seguinte, está errado. Aí você fala, eu menti. E como mentiroso eu mereço. Ele fala o silogismo, né? Eu mereço da lógica. E Penck foi um perito nisso, um professor extraordinário, usava a lógica como poucos. Ele fala, a lógica da consciência é, pecou, ela vai tentar desculpar por causa do pecado ou te acusar. E dependendo da consciência, ela vai dar o veredito. Você está fora, você está culpado. Aí ou você vai para longe ou fica cínico. Mas quando você se converte ao Evangelho, Deus converte, muda você, a consciência também é afetada. Na hora do erro, ela mostra para você sim, você errou. Só que ela fala assim, você errou. Se arrependa, porque Cristo já pagou isso por você. Ela muda o veredito. Ela muda, ela tira de você o medo. Ela não deixa você andar, como diz Paulo em Romanos 6, vou pecar para que a graça sobreabunde? De maneira nenhuma. Se eu fui livre do pecado, mas vou viver nele. A consciência, a conversão, é esse processo interior, que a consciência é afetada. E agora, diante do julgamento dela mesma, a ação do Espírito vai te dar certeza. Vai selar você e selou você para a eternidade, se você é do Senhor. Como diz Paulo, quando eu penso que eu sou fraco, então que eu sou forte. Quantas vezes nós entramos em desespero, irmãos? Por causa dos nossos erros, nossos fraquezas, nossos pecados, a gente não tem mais jeito, eu vou desistir, vou parar, porque Deus não pode amar alguém como eu. Então, nesse momento, o Espírito vem na sua consciência e fala, a obra de Cristo é suficiente para você. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Levanta. E essa segurança é a ação do Espírito Santo de Deus. A minha segurança não está pautada naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo fez na minha vida. Então a segurança, em primeira instância, vem pela ação de Deus, da conversão, verdadeira conversão. Eu tenho segurança quando eu estou verdadeiramente convertido ao Senhor. Segunda, a segurança é uma ação do Espírito Santo. E terceira, a segurança na conversão deve estar enraizada na soberania de Deus. Foi Ele que me chamou para entrar no barco. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, a segurança deve estar nessa soberania de Deus. Eu não consigo dizer, e ninguém consegue dizer por que Deus resolveu me amar. Mas o fato é, Ele me amou. Ele amou você em Cristo Jesus. Ele não precisa mais provar mais nada, é isso que Paulo grita. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, a segurança da salvação está na soberania de Deus. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Irmão, isso é maravilhoso. E algumas pessoas distorcem isso no sentido que tem medo de que se eu for para a segurança da salvação, eu vou relaxar. Já que eu sou salvo, eu vou pecar. Já que eu sou salvo, não preciso fazer coisa nenhuma. Não, não precisa. É pela fé, é pela fé. Então se eu sou salvo pela fé, não preciso fazer nada, não vou fazer nada. Esse que pensa assim, não foi salvo. Porque a salvação é isso, você não precisa fazer nada? Não. Pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É salvo quando? Sempre, hoje, amanhã e eternamente. Não perco, nunca. O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado.
E eu posso fazer qualquer coisa. Você é livre. Tudo é lícito, mas tudo me convém. Então eu vou cair na balbúrdia, porque é para isso que minha carne tende. Não, Deus te salvou disso aí, rapaz. Porque a salvação traz regeneração, que é um novo coração. Quando eu sou salvo por Cristo, Deus coloca em mim um desejo. E a promessa dele, vou escrever minha lei não mais fora, mas no vosso coração. E a pessoa que tem medo de segurança vai me levar para a carnalidade. Pelo contrário, a segurança em Deus me faz enfrentar as batalhas mais profundas do meu ser, com a certeza que Ele me amou, eu estou seguro nele para sempre, e ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Aí eu não vou ter medo de olho grande, de inveja, de olho, sei lá, qualquer coisa. É isso que Paulo fala. Nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, irmão, nem anjo me separa do amor de Deus. Isso é uma segurança absurda. Paulo, ao entender isso, desdenha da morte. Não deve estar a morte a tua vitória. O crente com medo de morrer. Ainda mais se estiver solteiro, aí que não quer morrer mesmo, não é verdade? E está repreendido, mas nem casei ainda, né, e tal, a gente não quer. Mas não preciso, porque essa segurança é algo extraordinário, irmãos. Quantas vezes, ao cair, ao errar, você olha para si mesmo e fala assim, não é possível, eu vou desistir. Mas a minha segurança na soberania de Deus me faz levantar. E vai fazer levantar sempre se sou do Senhor. Então, humilhação, essa nova obediência é garantida pela soberania de Deus. Quarta, a segurança está centrada em Cristo, pela fé. Ou seja, eu e o Pentes, quando começou a estudar, ele foi aprender o ocultismo, ele se encantou com as mágicas, com o ocultismo. E depois ele escreve dizendo que ali estava a miséria dele, querendo saber aquilo que era oculto, enquanto que aquilo que estava na frente dele como clareza, como verdade, ele não conseguia enxergar. Tem pessoas que querem ver e ter experiências sobrenaturais, querem ver reino visível, querem ver tantas coisas, mas não conseguem ter segurança na fé. Eu vejo gente que andava, evangelizava, madrugada, dava na cara do diabo, fazia um monte de coisa, mas que hoje, ao perguntar, cadê aquela fé? Aquela fé, aquela segurança foi embora. Mau testemunho do outro, em si mesmo. Falta segurança em Deus e na obra de Cristo. A gente está sempre com uma tentação demoníaca de tentar melhorar aquilo que foi feito, irmãos. O sacrifício de Jesus é perfeito. E a minha segurança está nisso. Minha segurança está em Cristo, pela fé. Que quando eu creio e quando eu criei, Deus operou essa obra na minha vida, Deus me crucificou com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então Cristo me dá segurança. Cristo me dá segurança, e é pela fé. E Ele vai advogar que a gente precisa falar quantas vezes for preciso sobre a justificação pela fé, doutrina pela qual a reforma, e a base de toda a reforma foi essa, justificado pela fé somente. A gente precisa pensar novamente sobre isso, que o que me garante a obra do Senhor, Ele disse, está consumado. Tem gente que vai falar para você, não é bem isso não. Precisa fazer mais, não precisa nada, precisa crer, mergulhar, receber e caminhar como alguém que foi transformado com Cristo, pela graça do Senhor. O crente nominal, o Bonhoeffer vai falar e vai chamar de ortodoxia morta, que vai falar que na prática é graça barata. E que vai chamar também, crente neurótico, é esse, que vive essa ambiguidade existencial. Está aqui é uma bênção, mas da porta para fora, só a graça. Não tem segurança de nada, a vida é uma loucura. Então a minha segurança, irmãos, é centrada em Cristo, pela fé. Fábio, alguém perguntando talvez ao apóstolo Paulo, você, como é que está a sua vida, apóstolo? Ele, rapaz, às vezes aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, rapaz. Uma briga interna absurda.
e aquilo que eu gostaria de fazer, às vezes eu acabo não fazendo. Mas, Paulo, você é perfeito pela fé. Sou. Pela fé. Se tem segurança? Tem, pela fé. Pela fé eu sou. Sou pela graça de Deus. Sou pela graça de Deus. É pela fé, irmãos. Somente pela fé em Cristo Jesus. Quinto, a segurança é fortalecida pela santificação. A segurança é centrada em Cristo. E como é que eu fortaleço essa segurança? Porque minha fé pode parecer fraca, mas as mais fracas da fé é suficiente, como a mão de uma criança, a segurar em Cristo Jesus e viver para a glória do Senhor Jesus. Então, o que me fortalece? O que me traz força para minha conversão, ou força para, como Paulo diz, desenvolvimento da salvação? Santificação. Andais como santos eleitos. A santificação é um sinal visível da conversão. Estou falando de moralismo, estou falando de alguém que parou de beber e fumar apenas de dançar. E os caras acabam de fazer um tachichuan, qualquer outra coisa da vida. Não, parei de beber e de fumar, sou crente, coisa nenhuma. Você no máximo é um manequim de loja que não bebe, não fuma e não dança, e nem por isso vai para o céu, né, por causa disso. Salvação é muito mais do que não fazer santificação. É ter prazer na lei do Senhor. É dizer não para aquilo que nem pecado às vezes é. Não é pecado, é lícito, mas não me convém. É crescer. E esse crescimento que é a santificação, que é essa transformação de glória em glória, de mortificação que Paulo fala em Colossenses 3, de se despir do velho homem, dessa ação do coração regenerado, eu vou com Deus caminhando. E Ele vai operando essa santificação no meu coração. Então, quando a gente, às vezes, a insegurança da salvação é por falta de santificação. E sem a santificação, ninguém verá Deus. Porque o convertido, o salvo, persevera e se santifica. Porque a natureza foi transformada. Então eu dou segurança, eu fortaleço a segurança da minha salvação pela santificação. Aí, isso requer transformações profundas, diária, de uma vida de andando com Deus, de caminhada, de vida piedosa. Uma maçã é o suficiente para manifestar a vida da árvore. Ou seja, o fruto começa a ser visto. Começa a aparecer o fruto da santificação e da salvação. Sexto, a segurança. E a gente acha, não, segurança, eu estou seguro em Deus. E ele coloca, sexto, a segurança não elimina a depressão espiritual. A segurança na salvação não elimina medo, desespero em alguns momentos da vida. Não confunda depressão espiritual com desvio. Vou exemplificar. Jesus fala, vamos entrar no barco, Mateus capítulo 8, vamos entrar no barco, vamos até outra margem. Entra no barco, Jesus está cansado, vai dormir. No meio do lago, no meio da viagem, uma tempestade, sobre uma coisa que não era natural, porque no barco tem pescador, velho de guerra, sabe muito bem lidar com o mar. Só que a coisa é tão extraordinária que está entrando água no barco. Ao ponto de eles ficarem com medo, olhar para Jesus dormindo e falar assim, não é possível. Aí o que acontece? Preocupação. O que é a preocupação? É se preocupar. E a pessoa preocupada dá veredito que ainda nem chegou. O que eles falam? Acorda que nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Estava alguém morrendo? Não, estava entrando água no barco. Mas a preocupação faz viver o problema maior do que ele é. Eu já penso algo no pior. Nós vamos morrer e Jesus está dormindo aqui. Enquanto a gente está morrendo, a gente fica exageradamente na depressão espiritual. Acontece do nada, diagnóstico, enfermidade, doença, problema acontecendo, a perda de alguém repentinamente. A segurança na fé e a segurança em Deus não elimina a depressão espiritual. Eu posso passar sim por um momento de profundo questionamento da minha existência, como Elias.
Tem que ser macho, para matar 450 homens lá no bucho, na peixeira, tem que ser homem. Depois daquilo tudo, a mulher, Jezabel, dá um gritinho, ele fica em crise, entra em depressão, vai para a caverna, quer morrer. Isso acontece com todos nós, porque segurança em Deus não cria gente super-homem. Não cria gente que não tem problema, crente não chora, ou chora sim. Pode chorar inclusive a noite toda. Só que ele acredita que amanhã pode ser diferente. A alegria vem. Ou seja, pense para o seguinte, que a segurança na salvação não elimina a depressão espiritual, isso é fato. Jesus acorda e fala assim, por que vocês são tão tímidos? Jesus está se revelando e mostrando não apenas como Salvador, mas como Senhor de toda a criação. Ou seja, a minha segurança em Deus não me elimina e não limita da minha vida os problemas que são pertinentes a todo ser vivo. Pegamos sobre isso domingo. Paulo fala de estar perplexos, fala de estar desanimado, e fala que em tudo nós podemos estar, sim, atribulados. Geralmente a gente fala de um crente, não, quem está atribulado, né? A gente pode ficar assim. Há momentos que a gente olha e diz, Senhor, até quando? Senhor, acorda porque a água está entrando. A percepção é que Deus está dormindo em outro cosmo, né? Não é nem no barco. Está do outro lado do universo, dormindo, e você, a água entrando, e tu lá, Deus! Chamando o Senhor, e que bom que Ele levanta, até para puxar, mas levanta. Porque eles esqueceram, quem chamou para o barco? Foi Jesus. Eu preciso sempre me lembrar que quem me chamou para o barco foi Jesus. As pessoas confundem estar no barco com Jesus. Jesus no barco não evita problema. Não evita circunstâncias adversas. Jesus no barco nos garante uma chegada segura. Lutero falava o seguinte, eu não sei por quais caminhos o Senhor vai me guiar, mas eu conheço bem meu guia. E eu vou com Ele. Irmãos, e é por isso que ele fala da leve e momentânea tribulação. Não dá para comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Ao chegar lá, você vai olhar e vai dizer, o que eu passei foi muito pouco diante do que Deus tem para nós. Eu quero te exortar nessa noite a ter segurança na obra de Cristo. Eu quero mesmo perturbar o seu coração, você que se garante em si mesmo, você que é crente nominal, você que vai ao templo, você que sabe muitas coisas sobre Deus, como Nicodemo sabia, necessário vos é nascer de novo. E quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus pode mudar o teu coração. Se arrependa nessa noite no nome de Jesus. Se humilhe diante dele, tenha fé, confie no Senhor. E você que está aqui talvez perturbado, fazendo campanhas e campanhas para tentar trazer Deus para o seu lado, aprenda a descansar no Senhor e na obra de Cristo. O que Cristo fez é suficiente. Seu papel nisso tudo é receber isso, é aceitar a adoção de Deus e ter a consciência purificada, afetada pelo Espírito, porque o Espírito afirma ao meu espírito que nós somos filhos de Deus. Há um clamor eterno no coração do convertido, uma afirmação transcendente, absurda, diante de todos os males da vida. Eu sou filho de Deus e nele eu posso confiar. E meu Pai não me deixa. A casa e o portão está aberto e Ele está me esperando. Sempre. Sempre. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cantar e falar da mensagem da cruz é algo que arrebata os meus sentidos, irmãos. Acho que isso é renovador, transformador. E hoje nós estamos numa série de mensagens, 10 mensagens, sobre veredas antigas, sobre a necessidade da igreja repensar o ser igreja, porque eu tenho firme convicção que não foi bem isso que Jesus falou que seria igreja.
Hoje nós vemos uma invasão de métodos apenas, de muito homem fazendo, de muita técnica ou de nenhuma. Nós temos sempre esses extremos, e a instituição serve à igreja invisível, triunfante do Senhor. E a igreja hoje, que se encontra nas instituições evangélicas brasileiras, no contexto do Brasil, é um segmento controverso, é um segmento que precisa de reforma. Precisamos de uma reforma, talvez não nos padrões de Lutero, de pregar as 95 teses numa porta, mas de lermos novamente, talvez, as 95 e começarmos a refletir novamente. As indulgências estão invadindo as igrejas, o espírito é o mesmo, né, do clero, os laicos, se virando para tentar comprar a bênção de Deus, fazendo de alguma maneira esforço para que a divindade olhe para ele com amor. E hoje nós vamos pensar sobre o modelo de conversão e segurança de William Perkins. Esse homem puritano baseia toda essa teologia e esse ensinamento a partir de João 3. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, o encontro do religioso Nicodemos com a pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos ler apenas os versículos 5 e 6. João 13, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Palavra essa do Senhor, dada a um homem que conhecia, tinha informações sobre Deus, tinha uma vida moral e seguia os padrões morais da época e da classe dos fariseus, que tinha então uma ênfase maior na moral. Ele faz parte desse grupo. Esse homem vai se encontrar com Jesus, procurando saber sobre a eternidade. Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai ver. E aqui no 5 e no 6 ele fala: quem não nascer do Espírito não vai entrar. Não vê e também não entra. Eu estava lendo um antropólogo cristão dizendo que no nosso país o número de conversão é muito pouco, há muito proselitismo, há muita gente andando, vagando, mudando de religião, mudando de lugares eclesiásticos, mas de conversão há muito pouco. Porque hoje a conversão, e eu preciso falar isso como introdução, no Brasil, por causa da evangelização norte-americana que chegou aqui, dos evangelistas que em grandes estádios faziam suas cruzadas, o que ficou aqui tatuado no coração do brasileiro? Que conversão é aquele momento em que o pastor faz o apelo, perguntam quem quer aceitar Jesus. Aí o povo fala: eu quero. Se você quer, você vai levantar a mão. Então, esse que levanta a mão, e no segundo processo, que vem aqui à frente, repete a oração do evangelista, esse que fez esse ato, ele foi salvo. Isso foi ensinado para a gente. E durante muito tempo se pensava que isso era verdade. Só que essa verdade nunca foi verdade bíblica. Nunca foi verdade. Os apóstolos nunca fizeram apelo. Nunca pediu para ninguém levantar a mão. Nunca pediu para ninguém repetir oração. A cabeça americana é pragmática. Eles não conseguem pensar de outra forma. É assim. Então, fizeram isso também com a questão espiritual. O que isso trouxe de resultado para o nosso país? Um sem número de gente que diz ser afastado ou um ex-convertido. Eu era e não sou mais. Eu participei da igreja, agora eu não sou mais. E um sem número de gente que continua na igreja. Continua na igreja, já entrando na mensagem, continua na igreja, mas são crentes nominais.
Nominais, e Perkins vai falar isso, que o crente nominal é aquele que sabe até estar a doutrina certa, sabe até falar porque é justificado, mas ele tem uma autoestima elevada demais, ele acha que ele é bom. Ele olha para os outros e fala assim, e vai padronizando, segundo ele, ou segundo alguém também que ele acha bom, os bonzinhos e os mauzinhos. E o problema do crente nominal é que nesse que acha que é crente, ele é só nominal, ele é só verbal, porque ele foi criado na igreja, ele participou do grupo há 50 anos. Essas pessoas, você não vai ver marca de conversão profunda, de transformação. Você vai ver padrão religioso. Eles não faltam culto. Eles não deixam de dar, eles dão dízimo, eles participam das organizações, do trabalho da igreja, mas não existe o fogo do Espírito no coração dele, não existe a paixão pelo Evangelho, não existe o desejo da santificação, de melhorar. Ele consegue viver uma esquizofrenia espiritual. Ele é crente, mas ele acha que fofocar é normal, porque ele faz isso há 20 anos, sempre foi assim. E é frio, ele é calculista, ele é um crente nominal. Você é crente? Sou. Você é da onde? Já sou lá daquela igreja lá, eu sou membro fundador. Eu participo lá há muitos anos, eu já faço parte. Do outro lado também, é uma verdade. Quando nós não temos crente nominal, nós temos crentes neuróticos, que ele vai tratar da neurose. Esse crente neurótico quem é? Esse que está na igreja, mas vive com medo de Deus. Esse é o contrário, tem uma baixa autoestima horrível. Ele acha que Deus não pode me amar. Não é possível. Esse vai ter até fervor no coração, só que esse fervor é maquiagem de medo. Ele quer fazer a obra, mas não por base no amor. Ele quer de alguma coisa pagar a salvação dele. Ele quer se garantir diante de Deus de alguma maneira. Aí ele faz, mas ao mesmo tempo que ele está fazendo para Deus, ele tem uma insegurança absurda. Quando ele tropeça, ele vai do céu ao inferno muito rápido. Ele está uma bênção domingo, na segunda-feira, ele já está em depressão profunda. Ah, meu irmão, o que aconteceu, meu irmão, com você? O que aconteceu? Você não estava bem ontem. Você não estava fervoroso ontem, mas hoje não estou mais. Eu olhei para mim e percebi que eu não estou legal, eu sou muito ruim, eu vi coisas em mim. Ele não tem segurança na salvação. E Perkins fala que viver, e ele é um dos principais do movimento puritano, e o puritanismo que era um movimento dentro da igreja da Inglaterra, e esse termo puritano, como hoje também é, quando a gente quer falar que alguém é metido a santarrão, que a gente fala? Esse é puritano. Né? Dá uma conotação ruim para a pessoa. Não, isso é puritano. Só que ser puritano, irmãos, é um elogio. Porque o puritanismo na Inglaterra, eles brigavam porque a igreja estatal é do Estado, não houve a separação. Igreja-Estado na Inglaterra é estatal, é religião. A religião oficial da Inglaterra, protestantismo. Ao mesmo tempo que eles viam muito ainda as coisas do catolicismo romano dentro da igreja. O anglicanismo herda muito isso, tem todos os seus aparatos, seus símbolos, e tem sentido os símbolos. Só que na época de Perkins a coisa estava pesada demais. Ele falou assim, opa, tem coisa errada aí. E o que os puritanos brigavam? Por um país mais puro, por uma igreja mais pura, por uma sociedade mais pura. Eles brigavam pela pureza, pela santidade. Então eles lutavam contra isso. E o que eles percebiam na igreja, e o Perkins percebeu na igreja? Eu tenho um monte de crente nominal, que sabe a doutrina certa, sabe dizer por que é justificado, é pela fé, mas não vê o brilho nos olhos dessa pessoa. Essa pessoa, crê na doutrina certa, foi salvo para sempre, mas a vida dele é promíscua, a vida dele não traz as marcas que ele vai falar, de marcas visíveis da conversão. E quando ao mesmo tempo ele percebe pessoas com medo de Deus o tempo todo, ainda com ranço do catolicismo romano, tentando pagar a conta, cumprindo o culto, frequência no culto, para ver se de alguma maneira, no culto, e por frequentar o culto, ele ia então sentir paz um dia no coração. E ele então vai começar a trabalhar, e baseado nesse texto, ele vai trabalhar, é ele que começa essa questão da conversão, como um ato, como alguma coisa profunda. E
E algo extraordinário que ele vai pegar a questão do Calvino, vai assim, não, é isso mesmo, e tem que aplicar isso na vida. Conversão como um milagre de Deus. Conversão como uma transformação profunda no coração, mas ele fala, o homem participa disso, ainda que como receptor, a gente vai conseguir ver essa conversão. Eu vou falar de pontos visíveis da conversão. Então o que Pence está trabalhando, o que essa teologia traz para a gente hoje? Ele precisa refletir o seguinte, repensar de verdade. A gente precisa que os crentes nominais deixem de ser nominais e tenham uma experiência profunda de conversão e mudança de vida. Que ao mesmo tempo, aqueles que estão desesperados, neuróticos, com medo de ser abandonados por Deus, tenham uma firmeza sólida no sacrifício de Jesus na cruz. Porque sem isso, eu vou viver sempre uma vida cristã de altos e baixos, sem certeza, sem profundidade, sem crescimento. Então, o que Pence fala, resumidamente? Ele fala o seguinte, é preciso que a mensagem do Evangelho seja pregada com verdade, para que os nominais possam, diante de Deus, ficarem, então, inquietos com essa autoestima exacerbada, se achando melhor em si mesmos, que possam se humilhar diante da cruz. Ao mesmo tempo que os que estão desesperados possam dizer, como Paulo diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, essa pergunta retórica dele, se Deus é por nós, a resposta é evidente, quem será contra nós? Então a gente precisa, e a conversão faz isso, traz paz ao coração do que está perturbado, como fez na vida de Lutero, e na nossa vida. E trazer também essa perturbação no sentido de inquietação para aquilo que é verdade, o que ele vai tratar como obediência, uma nova obediência à cruz, à mensagem do Evangelho. Então, antes de entrar nos pontos que nós queremos falar como conversão, irmãos, precisamos repensar a conversão. Mateus 7 nos diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses que não vão entrar vão dizer, Senhor, nós fizemos coisas em teu nome. Nós fizemos obras extraordinárias no teu nome. Nós fizemos obras poderosas no seu nome. Expulsamos demônios, profetizamos, curamos gente. Diz, para trás de mim, maldito, eu não vos conheço. Por quê? Porque o coração nunca foi convertido ao Senhor. Então, conversão não é um melhoramento moral. Porque o crente nominal, irmãos, e pastorear, cuidar de crentes nominais e crentes religiosos é um desgaste absurdo, porque você vai ficar sempre tendo que apaziguar, sempre tendo que dar leite, dar coisa rala para gente que podia estar correndo, andando, voando em Deus. Está tendo que voltar àqueles ensinamentos básicos, como diz Hebreus, rudimentos da fé, porque não há segurança. E quando há segurança, há apatia. Nós precisamos do equilíbrio e das verdades da palavra do Senhor Jesus. Então, quando falamos de conversão, quando a gente fala de conversão, e pensa que está falando da conversão, primeira coisa, ele está dizendo assim, primeira coisa que a gente precisa entender da conversão, a segurança somente é possível, e essa segurança em Deus, na conversão, somente é possível com uma conversão genuína e verdadeira. E quando eu falo de conversão, eu falo de milagre de Deus, da ação de Deus no coração do homem, da ação de Deus soberana na vida do homem. E ele coloca uma figura como se fosse um iceberg. Os irmãos sabem que a maior parte do iceberg não está à mostra. Aquela pedra enorme que você vê é apenas, em alguns casos, 30% só, uns 20% da pedra. Porque a base mesmo está submersa, não dá para ver. Assim deve ser a vida cristã. O que é visto deve ser resultado de uma base, de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Que só quem sabe disso é o quarto. É o que ele vai colocar como consequente
a espiritualidade de João Calvino, que nós falamos semana passada. Ou seja, ele fala o seguinte, que nesse processo da conversão e nesse ato, processo a nível de a gente discernir, mas é um ato de Deus, o que precisa acontecer? O que está por fora? Qual é o sinal da conversão? Ele enumera aqui. Primeiro, o que está visível nessa parte do iceberg, essa parte que é visível, humilhação. Primeiro, o que Deus vai fazer com a gente, né? Quando a conversão, realmente, quando Deus fala no nosso coração, a mesma coisa que o Evangelho faz, Ele humilha o seu ego. Ele tira todas as possibilidades de você se garantir por si só na salvação. Ou seja, na humilhação, o Espírito Santo, ele vai falar com os eleitos, ele vai aplicar a obra, fazendo com que você se humilhe, fazendo que você faça a mesma oração de Isaías, a de Pedro, Daniel e todos os outros que encontraram com o Senhor. Ai de mim, ai de mim. Quando Deus se apresenta, o que acontece é essa humilhação clara. Porque o seu pecado e o meu pecado, então, é colocado à mostra. Aí você fala assim, ai de mim, eu não mereço ser salvo. Não há condições em mim mesmo para a minha própria salvação. Não há nada que me garanta diante desse Deus Santo. Hoje percebe muita alegria e pouca tristeza. Há muita exaltação ao ego. Há muita palavra que faz bem a imagem ao ego, mas pouca palavra que realmente humilha o nosso eu. Porque as palavras de Jesus continuam ecoando. Irmãos, o resumo da vida cristã, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Humilhe o seu ego. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o discipulado de Jesus. Então, como saber se fato você é convertido, se de fato Deus falou ao teu coração, transformou o teu coração? Primeiro, Ele vai humilhar o seu ego. Ele vai tirar todas as possibilidades possíveis. Diante dele você não tem como se garantir, essa parte é de Deus. Deus vem e revela, Ele se mostra para você. E você vai falar assim, ai de mim. Você pode ser nascido e criado na igreja, nesse dia você fala, isso não me garante. Você pode ter uma vida moral exemplar, você fala assim, diante dessa ação de Deus, você se vê nu e fala assim, meu Deus, a minha justiça, como diz Paulo, é trapo de imundícia, não vale. Quando Deus se apresenta para Paulo caído então, Senhor, Paulo fala assim, por que você está lutando contra os grilhões? Paulo, desiste, se humilha. E ele vai falar isso, a conversão é isso. A conversão é isso. O primeiro passo é essa, é a humilhação do eu. É a humilhação do ego. É a humilhação dessa própria vontade. O indivíduo precisa ver a salvação como algo que ocorre em resultado, não como resultado de um esforço à parte. Porque a gente enxerga assim, eu vou me esforçar para ser salvo, até que Deus entra no negócio. Quando Deus entra, você esquece isso. Você só não tem outra opção, senão que Ele coloca em segundo passo, que é crer. Deus mostra quem eu sou, então eu espero rejeição de Deus, porque Ele mostrou quem eu era, ao invés disso, Ele me chama para crer na obra de Cristo. Creia. Ele chama a gente para essa questão de fé, para essa entrega. E fé aqui, irmãos, é confiar, é um dom sobrenatural de Deus, que não vem de nós. É confiar que a obra está feita. Irmãos, grande parte de nós somos sempre tentados a desconfiar, olhando para nós mesmos, que nós temos salvação garantida em Cristo Jesus. A gente olha para a gente e fala assim, não é possível. Não é possível. Não é possível. Como é que Deus vai me amar tanto assim? Não pode ser suficiente. A gente tem essa arrogância, irmão. Ele vai tratar a questão do orgulho. A gente quer pagar a conta no final. Mas quando a mensagem humilha o ego, e sem humilhação do ego não há conversão. Depois da humilhação você vai dar esse salto de fé. Você vai crer de fato. É um desejo simples, que Cristo seja o seu Salvador. Você vai dizer, não, eu creio, eu desisto. Eu abro mão de tentar sozinho, eu creio na obra dele. A obra faz sentido de Cristo. Deus aplica ao teu coração.
e você crê naquilo único e exclusivamente, você garante nele e para a glória dele. Quando isso acontece, o que é gerado é arrependimento. Irmãos, eu estou tentando aqui, também de maneira didática, mas isso acontece quase que simultaneamente. Deus humilha o nosso coração, isso gera fé no nosso interior, e isso então traz o arrependimento, e é nesse ponto do arrependimento que as grandes crises acontecem. Porque arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, é profunda a convicção que o nosso pecado ofende a Deus. No arrependimento inicial, quando você sente aquela tristeza, você promete naquele momento abandonar o pecado, obedecer a Deus em todas as coisas. No dia da conversão isso acontece, ó, Senhor, eu percebo que meu pecado te ofende, faz mal a mim, faz mal a tudo, e eu não quero mais viver sobre esse jugo do pecado. E ele vai falar que o arrependimento não é só nesse momento da conversão. Ele acontece, mas agora na vida, você vai viver arrependido até a volta do Senhor. Com essa consciência constante de examinar a si mesmo e percebendo o que está errado pela luz do Evangelho, e agora salvo, sendo transformado à imagem de Cristo para a glória do Senhor Jesus. Por isso, no arrependimento o que acontece? É metanoia, essa palavra no Evangelho é mudança, é uma nova mente, não é emocional apenas, não é percepção de arrepio. Você pode ter choro ou não, mas é profunda convicção que o nosso pecado ofende. Você não dá desculpa para o pecado, você não diz, Senhor, não foi a mulher que me deste, como Adão falou, não, Senhor, eu nasci em pecado, como Davi falou, em pecado concebeu minha mãe, e eu quero mudança, tem misericórdia de mim. Quando a conversão de verdade acontece, Deus humilha o nosso ego, a fé então brota no nosso coração, o arrependimento, então a tristeza pelo pecado, e não apenas pelo pecado feito, mas pelo pecado de ser. E agora você faz uma nova promessa, de nova obediência. A lei que te causava medo, agora você quer andar na lei do Senhor, como instrumento de salvação. Então ele coloca a conversão, e o resultado da conversão, essa parte do iceberg, termina com uma nova obediência. Essa pessoa agora vai ter prazer, vai buscar seguir ao Senhor e viver na lei do Senhor. E ele continua dizendo, então primeiro, eu preciso ter segurança em Deus. E essa segurança, irmãos, só vai estar na vida daquele que de verdade se converteu ao Senhor. Desse alguém que foi objeto dessa obra soberana de Deus. A segurança deve estar, irmãos, a segurança da salvação deve estar intrínseca, enraizada na soberania de Deus e não nas nossas obras. Na primeira parte, quando ele fala essa questão da segurança na salvação e do poder do Evangelho que transforma, ele está falando dos crentes nominais. Está dizendo o seguinte, a conversão verdadeira traz humilhação. Não é possível você andar no Evangelho e ter uma autoestima doentia, um olhar a despeito de si mesmo, como alguém que tem valor em si mesmo. Nós temos valor no Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não em mim, mas nele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Segundo passo, a conversão me dá segurança. E a segurança é uma ação do Espírito Santo. Percebe, irmãos, que é Ele que começa a salvação e é Deus que termina a salvação. Salvação pertence ao Senhor. Então, na ação do Espírito Santo, Ele me dá segurança. E que segurança é essa, irmãos? Que eu posso ter? Que segurança é essa? A verdadeira conversão converte a consciência. Porque a verdadeira... Qual é o que é a consciência nossa? O nosso tribunal imediato. Você mentiu. Imediatamente, fração de segundo, a sua consciência fala, você mentiu. E você sabe que os mentirosos não vão herdar o reino. Logo, você está condenado. Não é isso? Se faz alguma coisa errada, a sua cabeça fala, fez errado. Você mentiu de novo, você fez, está errado. A consciência, então, automaticamente ela fala isso. A consciência diz assim, e dá essa penalidade da lei. Você fez o que era errado, e ela vai te acusa do seu erro. Ao mesmo tempo
que ela vai tentar te aliviar. A consciência caída, ela vai tentar dizer o seguinte: mas todo mundo faz. Mas você é ser humano, não é perfeito. Ela vai dar desculpa para os seus pecados. Por isso a conversão afeta também a consciência e converte a consciência. Não para te dar desculpa pelo pecado, mas para te dar segurança em Deus. Isso é uma ação do Espírito. Você faz errado e ela te acusa mesmo. A primeira parte é divina. Fala o seguinte, está errado. Aí você fala, eu menti. E como mentiroso eu mereço. Ele fala o silogismo, né? Eu mereço da lógica. E Penck foi um perito nisso, um professor extraordinário. Usava a lógica como poucos. Ele fala, a lógica da consciência é, pecou, ela vai tentar desculpar por causa do pecado ou te acusar. E dependendo da consciência, ela vai dar o veredito. Você está fora, você está culpado. Aí ou você vai para longe ou fica cínico. Mas quando você se converte ao Evangelho, Deus converte, muda você, a consciência também é afetada. Na hora do erro, ela mostra para você, sim, você errou. Só que ela fala assim, você errou. Se arrependa, porque Cristo já pagou isso por você. Ela muda o veredito. Ela muda, ela tira de você o medo. Ela não deixa você andar como diz Paulo em Romanos 6, vou pecar para que a graça superabunde? De maneira nenhuma. Se eu fui livre do pecado, mas vou viver nele. A consciência, a conversão, é esse processo interior, que a consciência é afetada. E agora, diante do julgamento dela mesma, a ação do Espírito vai te dar certeza. Vai selar você e selou você para a eternidade, se você é do Senhor. Como diz Paulo, quando eu penso que eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quantas vezes nós entramos em desespero, irmãos? Por causa dos nossos erros, nossos fraquezas, nossos pecados, a gente não tem mais jeito, eu vou desistir, vou parar, porque Deus não pode amar alguém como eu. Então, nesse momento, o Espírito vem na sua consciência e fala, a obra de Cristo é suficiente para você. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Levanta. E essa segurança é a ação do Espírito Santo de Deus. A minha segurança não está pautada naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo fez na minha vida. Então a segurança, em primeira instância, vem pela ação de Deus, a conversão, verdadeira conversão. Eu tenho segurança quando eu estou verdadeiramente convertido ao Senhor. Segunda, a segurança é uma ação do Espírito Santo. E terceira, a segurança na conversão deve estar enraizada na soberania de Deus. Foi Ele que me chamou para entrar no barco. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, a segurança deve estar nessa soberania de Deus. Eu não consigo dizer, e ninguém consegue dizer por que Deus resolveu me amar. Mas o fato é, Ele me amou. Ele amou você em Cristo Jesus. Ele não precisa mais provar mais nada, é isso que Paulo grita. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, a segurança da salvação está na soberania de Deus. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Irmão, isso é maravilhoso. E algumas pessoas distorcem isso no sentido que tem medo de que se eu for para a segurança da salvação, eu vou relaxar. Já que eu sou salvo, eu vou pecar. Já que eu sou salvo, precisa fazer coisa nenhuma? Não, não precisa. É pela fé, é pela fé. Então se eu sou salvo pela fé, não preciso fazer nada, não vou fazer nada. Esse que pensa assim, não foi salvo. Porque a salvação é isso, você não precisa fazer nada? Não. Pela graça sois salvo no meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É salvo quando? Sempre, hoje, amanhã e eternamente. Não perco, nunca. O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E eu posso fazer qualquer coisa. Você é livre. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu vou cair na balbúrdia, porque é para isso que minha carne tende. Não, Deus te salvou disso aí, rapaz. Porque a salvação traz regeneração, que é um novo coração. Quando eu sou salvo por Cristo, Deus coloca em mim um desejo. E a promessa dele, vou escrever minha lei não mais fora, mas no vosso coração.
E a pessoa que tem medo de segurança vai me levar para a carnalidade. Pelo contrário, a segurança em Deus me faz enfrentar as batalhas mais profundas do meu ser, com a certeza que Ele me amou, eu estou seguro nele para sempre, e ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Aí eu não vou ter medo de olho grande, de inveja, de olho, sei lá, qualquer coisa. É isso que Paulo fala. Nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, irmão, nem anjo me separa do amor de Deus. Isso é uma segurança absurda. Paulo, ao entender isso, desdenha da morte. Onde deve estar a morte, tua vitória? O crente com medo de morrer. Ainda mais se estiver solteiro, aí que não quer morrer mesmo, não é verdade? E está repreendido, mas nem casei ainda, né, e tal, a gente não quer. Mas não preciso, porque essa segurança é algo extraordinário, irmãos. Quantas vezes, ao cair, ao errar, você olha para si mesmo e fala assim, não é possível, eu vou desistir. Mas a minha segurança na soberania de Deus me faz levantar. E vai fazer levantar sempre se sou do Senhor. Então, humilhação, essa nova obediência é garantida pela soberania de Deus. Quarta, a segurança está centrada em Cristo, pela fé. Ou seja, eu e o Pentes, quando começou a estudar, ele foi aprender o ocultismo, ele se encantou com as mágicas, com o ocultismo. E depois ele escreve dizendo que ali estava a miséria dele, querendo saber aquilo que era oculto, enquanto que aquilo que estava na frente dele como clareza, como verdade, ele não conseguia enxergar. Tem pessoas que querem ver e ter experiências sobrenaturais, querem ver reino visível, querem ver tantas coisas, mas não conseguem ter segurança na fé. Eu vejo gente que andava, evangelizava, madrugada, dava na cara do diabo, fazia um monte de coisa, mas que hoje, ao perguntar, cadê aquela fé? Aquela fé, aquela segurança foi embora. Mau testemunho do outro, em si mesmo. Falta segurança em Deus e na obra de Cristo. A gente está sempre com uma tentação demoníaca de tentar melhorar aquilo que foi feito, irmãos. O sacrifício de Jesus é perfeito. E a minha segurança está nisso. Minha segurança está em Cristo, pela fé. Que quando eu creio e quando eu criei, Deus operou essa obra na minha vida, Deus me crucificou com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então Cristo me dá segurança. Cristo me dá segurança, e é pela fé. E Ele vai advogar que a gente precisa falar quantas vezes for preciso sobre a justificação pela fé, doutrina pela qual a reforma, e a base de toda a reforma foi essa, justificado pela fé somente. A gente precisa pensar novamente sobre isso, que o que me garante a obra do Senhor, Ele disse, está consumado. Tem gente que vai falar para você, não é bem isso não. Precisa fazer mais, não precisa nada, precisa crer, mergulhar, receber e caminhar como alguém que foi transformado com Cristo, pela graça do Senhor. O crente nominal, o Bonhoeffer vai falar e vai chamar de ortodoxia morta, que vai falar que na prática é graça barata. E que vai chamar também, crente neurótico é esse, que vive essa ambiguidade existencial. Está aqui é uma bênção, mas da porta para fora, só a graça. Não tem segurança de nada, a vida é uma loucura. Então a minha segurança, irmãos, é centrada em Cristo, pela fé. Fábio, alguém perguntando talvez ao apóstolo Paulo, você, como é que está a sua vida, apóstolo? Ele, rapaz, às vezes aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo, rapaz, uma briga interna absurda. E aquilo que eu gostaria de fazer, às vezes eu acabo não fazendo. Mas Paulo, você é perfeito pela fé. Sou. Pela fé. Se tem segurança, tem, pela fé. Pela fé eu sou. Sou pela graça de Deus. Sou pela graça de Deus. É pela fé, irmãos. Somente pela fé, em Cristo Jesus. Quinto, a segurança é fortalecida pela santificação. A segurança é centrada em Cristo. E como é que eu fortaleço essa segurança?
Porque minha fé pode parecer fraca, mas as mais fracas da fé é suficiente, como a mão de uma criança, a segurar em Cristo Jesus e viver para a glória do Senhor Jesus. Então, o que me fortalece? O que me traz força para minha conversão, ou força para, como Paulo diz, desenvolvimento da salvação? Santificação. Andais como santos eleitos. A santificação é um sinal visível da conversão. Estou falando de moralismo, estou falando de alguém que parou de beber e fumar apenas de dançar. E os caras acabam de fazer um tachichuan, qualquer outra coisa da vida. Não é, parei de beber e de fumar, sou crente, coisa nenhuma. Você no máximo é um manequim de loja que não bebe, não fuma e não dança, e nem por isso vai para o céu, né, por causa disso. Salvação é muito mais do que não fazer santificação. É ter prazer na lei do Senhor. É dizer não para aquilo que nem pecado às vezes é. Não é pecado, é lícito, mas não me convém. É crescer. E esse crescimento que é a santificação, que é essa transformação de glória em glória, de mortificação, que Paulo fala em Colossenses 3, de se despir do velho homem, dessa ação do coração regenerado, eu vou com Deus caminhando. E Ele vai operando essa santificação no meu coração. Então, quando a gente, às vezes, a insegurança da salvação é por falta de santificação. E sem a santificação, ninguém verá Deus. Porque o convertido, o salvo, persevera e se santifica. Porque a natureza foi transformada. Então eu dou segurança, eu fortaleço a segurança da minha salvação pela santificação. Aí, isso requer transformações profundas, diária, de uma vida de andando com Deus, de caminhada, de vida piedosa. Uma maçã é o suficiente para manifestar a vida da árvore. Ou seja, o fruto começa a ser visto. Começa a aparecer o fruto da santificação e da salvação. Sexto, a segurança. E a gente acha, não, segurança, eu estou seguro em Deus. E ele coloca, sexto, a segurança não elimina a depressão espiritual. A segurança na salvação não elimina medo, desespero em alguns momentos da vida. Não confunda depressão espiritual com desvio. Vou exemplificar. Jesus fala, vamos entrar no barco, Mateus capítulo 8, vamos entrar no barco, vamos até outra margem. Entra no barco, Jesus está cansado, vai dormir. No meio do lago, no meio da viagem, uma tempestade, sobre uma coisa que não era natural, porque no barco tem pescador, velho de guerra, sabe muito bem lidar com o mar. Só que a coisa é tão extraordinária que está entrando água no barco. Ao ponto de eles ficarem com medo de olhar para Jesus dormindo e falar assim, não é possível. Aí o que acontece? Preocupação. O que é preocupação? É se preocupar. E a pessoa preocupada dá veredito que ainda nem chegou. O que eles falam? Acorda que nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Estava alguém morrendo? Não, estava entrando água no barco. Mas a preocupação faz viver o problema maior do que ele é. Eu já penso algo no pior. Nós vamos morrer e Jesus está dormindo aqui. Enquanto a gente está morrendo, a gente fica exageradamente na depressão espiritual. Acontece do nada, diagnóstico, enfermidade, doença, problema acontecendo, a perda de alguém repentinamente. A segurança na fé e a segurança em Deus não elimina a depressão espiritual. Eu posso passar sim por um momento de profundo questionamento da minha existência, como Elias. Tem que ser macho, para matar 450 homens lá no bucho, na peixeira, tem que ser homem. Depois daquilo tudo, a mulher Isabel dá um gritinho, ele fica em crise, entra em depressão, vai para a caverna, quer morrer. Isso acontece com todos nós, porque segurança em Deus não cria gente super-homem. Não cria gente que não tem problema, crente não chora, ou chora sim. Pode chorar inclusive a noite toda. Só que ele acredita que amanhã pode ser diferente. A alegria vem. Ou seja, pense para o seguinte,
que a segurança na salvação não elimina a depressão espiritual, isso é fato. Jesus acorda e fala assim: por que vocês são tão tímidos? Jesus está se revelando e mostrando não apenas como Salvador, mas como Senhor de toda a criação. Ou seja, a minha segurança em Deus não me elimina e não limita da minha vida os problemas que são pertinentes a todo ser vivo. Pegamos sobre isso domingo. Paulo fala de estar perplexos, fala de estar desanimado, e fala que em tudo nós podemos estar, sim, atribulados. Geralmente fala de um crente, não, quem está atribulado, né? A gente pode ficar assim. Há momentos que a gente olha e diz: Senhor, até quando? Senhor, acorda porque a água está entrando. A percepção é que Deus está dormindo em outro cosmo, né? Não é nem no barco. Está do outro lado do universo, dormindo, e você a água entrando e tu lá: Deus! Chamando o Senhor, e que bom que Ele levanta, até para puxar, mas levanta. Porque eles esqueceram, quem chamou para o barco? Foi Jesus. Eu preciso sempre me lembrar que quem me chamou para o barco foi Jesus. As pessoas confundem estar no barco com Jesus. Jesus no barco não evita problema, não evita circunstâncias adversas. Jesus no barco nos garante uma chegada segura. Lutero falava o seguinte: eu não sei por quais caminhos o Senhor vai me guiar, mas eu conheço bem meu guia, e eu vou com Ele. Irmãos, e é por isso que ele fala da leve e momentânea tribulação. Não dá para comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Ao chegar lá, você vai olhar e vai dizer: o que eu passei foi muito pouco diante do que Deus tem para nós. Eu quero te exortar nessa noite a ter segurança na obra de Cristo. Eu quero mesmo perturbar o seu coração, você que se garante de si mesmo, você que é crente nominal, você que vai ao templo, você que sabe muitas coisas sobre Deus, como Nicodemo sabia. Necessário vos é nascer de novo. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus pode mudar o teu coração. Se arrependa nessa noite no nome de Jesus. Se humilhe diante dele, tenha fé, confie no Senhor. E você que está aqui talvez perturbado, fazendo campanhas e campanhas para tentar trazer Deus para o seu lado, aprenda a descansar no Senhor e na obra de Cristo. O que Cristo fez é suficiente. Seu papel nisso tudo é receber isso, é aceitar a adoção de Deus e ter a consciência purificada, afetada pelo Espírito, porque o Espírito afirma ao meu espírito que nós somos filhos de Deus. Há um clamor eterno no coração do convertido, uma afirmação transcendente, absurda, diante de todos os males da vida: eu sou filho de Deus, e nele eu posso confiar, e meu Pai não me deixa. A casa e o portão está aberto, e Ele está me esperando, sempre, sempre. Aleluia, vamos ficar de pé em nome de Jesus.